E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. É Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e o seu anjo fora lançado com ele. A palavra do Senhor. Amém. Amém. Filho amado de Deus, queremos que nós iniciamos um ensinamento, no qual nós vamos falar nesses dias todos da sexta-feira. É um ensinamento muito forte. Eu quero que você acompanhe isso com muito sério, porque estamos a falar sobre o Satanás. Vamos falar sobre o Satanás. Muitas pessoas andam a ouvir falar do Satanás, mas muitas pessoas não sabem quem é o Satanás, como que ele opera, como que ele se manifesta, quais são as pessoas que ele trabalha com ele, qual é a missão do diabo neste mundo, o que é que ele vem fazer aqui na terra. É uma coisa muito importante. O que é que o Satanás procura na tua vida? O que é que ele quer de ti? Por que o Satanás complica a tua vida? O teu casamento, o teu marido, a tua mulher, as tuas crianças? Por que o diabo, o Satanás, complica o teu negócio? O teu trabalho, tudo que você faça? Porque o Satanás, todo mundo fala do Satanás, todas as igrejas falam do diabo, do Satanás. Mas o que é que ele quer para nós? Por que ele existe? Por que Deus não poderia lhe matar? Por que Deus não poderia lhe pôr preso no sítio? Por que Deus está guardando Satanás a operar até hoje? Qual é a visão de Deus pelo Satanás? Qual é o pensamento de Jesus para o Satanás? Porque está livre, porque ele opera, porque ele está a continuar a fazer as suas obras. É um ensinamento que nós vamos começar hoje. Estamos a introduzir isso hoje. Bem amado do Senhor, vamos falar aqui sobre as coisas muito complicadas a explicar. Tem certas realidades precisas aqui. O pregador, o homem que está a falar, deve ter coragem para explicar, para falar de certas realidades, porque são segredos. Tem as coisas segredo, bem amado. Tem as coisas que as pessoas não gostam de ouvir, porque ouvir isso faça que as pessoas tenham medo, não conseguem dormir em casa, tem medo de ficar sozinho. É um tipo de ensinamento que nós queremos abordar, queremos falar. Vamos falar isso até no fim desse ano. Vamos falar sobre o Satanás. Querem que você conheça o Satanás? A nossa missão é que você sabe que o Satanás existe. Nós queremos somente te explicar que o diabo, o Satanás, está no mundo. Se uma pessoa não quer te falar do Satanás, ele está por a tua vida em perigo. E ele está te trazer um evangelho do sonho. E ele quer que o diabo estraga tudo que é de você. A pessoa deve saber que o diabo existe. Se a Bíblia fala do diabo, é para te dizer que o diabo existe. E o diabo trabalha. E ele opera. E ele se manifesta. E o diabo, Satanás, entra até na igreja. Tem as pessoas usadas pelo ele. Temos pastor, temos bispo, temos diácono, temos não sei o que, os pregadores, usados pelo diabo. Hoje, na igreja, tem esse tipo das pessoas usadas pelo diabo, Satanás. Você vai ver
o grupo das papás, usado pelo diabo. O grupo das mamãs, usado pelo diabo. São as realidades, meu amado, que nós, como a igreja, não podemos esconder essa realidade. Você deve saber dessa realidade, que o diabo existe e o diabo opera. A vida de muitas pessoas está a ficar com muitas complicações, com muitas realidades, com muitas coisas complicadas a explicar. Por quê? Porque ninguém está aqui falar que o diabo existe. Quando você está a ignorar a sua existência, dali que ele está a tornar mais forte. Quando você não quer ligar dele, dali que você tem que dar força. Quando você não quer pensar que ele existe, dali que ele torna mais poderoso na tua vida para operar secretamente, para operar numa forma escura, numa forma escondida, numa forma lenta, numa forma tranquila. Quando você não quer saber dele, é naquele momento que ele está lá, está a operar, tipo um gato, tipo uma barata, tipo uma formiga, mas ele está lá, está a operar, está a complicar muitas coisas, meu amado. O diabo na vida de muitas pessoas é tipo uma bomba atrasada, é tipo uma bomba. Você tem uma bomba dentro de ti, mas não sabe que tem uma bomba. Mas o dia que a bomba vai rebentar, você não vai ter como escapar, você não vai ter como esconder, você não vai ter como fugir, porque o diabo é tipo uma bomba atrasada. Ele está lá, mas você não quer lhe ligar. E neste momento, nessa fase, ele opera, ele trabalha secretamente. É por isso, Deus lá, Deus família, Deus amizade, tem as igrejas, as empresas, tem as associações, tem a união das pessoas, grupo das pessoas, que fica estragado, que fica dividido. Depois das pessoas vão descobrir que o diabo Satanás está no nosso meio. Hoje tem muito desconfiança nessa igreja. Por quê? Fulano é espião, fulano é espião. Aquela mamãe cuida, aquela mamãe cuida daquele irmão, cuida dessa pessoa. Por quê? São as pessoas usadas pelo diabo. As pessoas usadas pelo diabo. E quando isso aparece, traga desconfiança. Eu já vi as noivas se separar, quase a casar, e as coisas arrebentou. Por quê? Vão contar na outra que é cuidado com aquele. Aí é bruxo. E ninguém gosta de casar com bruxo. E a relação foi cortada no meio. Isso tudo por quê? Porque as pessoas estão ignorando o diabo. Tem as pessoas que estão doentes, uma doença complicada, até que os médicos estão a dizer, a pessoa está bom, não tem nada que o acusou no exame que ele fez, mas ele próprio está sentindo no seu corpo que está doente. Por quê? Porque é um assunto que o inimigo, o diabo colocou nele. Quando o diabo coloca algo na tua vida, se você não sabe disso, é perigo. Você vai começar a gastar dinheiro, vai gastar muito. Mas no momento que você está a gastar, ele está lá, secretamente, ele está a operar. Uma doença que nunca acaba, um dor que nunca acaba, uma complicações que nunca acaba. Por quê? É o diabo que está lá a operar. E você vai ver até na igreja, sai confusão na igreja, desconfiança na igreja, separação na igreja, começa a criar grupos. Fulano tem os seus grupos, aquele tem os seus grupos, aquela tem os seus grupos, grupo de X, grupo de X, grupo de fulano, grupo da fulana, porque cada um, isso tudo são as manobras diabólicas, isso tudo são os planos dele, e ele está lá escondido, mas como ninguém está a identificar que é ele que está lá, todo mundo fica assistindo.
a ter desconfiança ao outro. Mas ele está a operar. Ele está a trabalhar. Ele está a trabalhar. Até nas famílias. Ele trabalha. Trabalha até nas famílias. É por isso que você vai ver uma família onde tem complicações. Onde tem sempre briga entre o pai e a mãe. Não tem uma harmonia. Sempre complicações. Vai ver uma família onde tem os filhos do pai e tem também os filhos da mãe. Esse aqui são minha, aqueles são teus. Como uma casa pode ser dividida em duas partes? Tem a parte da mãe, tem a parte do pai. Complicado explicar. Isso tudo são as manobras dele. Você vai ver uma família onde que os irmãos não se entendem. Aquele não conversa com o outro, aquele outro com ele são inimigos. Ninguém liga a ninguém. Isso tudo são as manobras dele. E você vai dizer, aquele irmão tem mau comportamento. O problema não se encontra dele, o problema é o diabo que está lá. O diabo que está lá a operar. É se você não está a identificar a sua presença, as coisas vão ficar complicadas. O diabo estraga o lar. Você vai ver uma pessoa casou, mas depois do casamento vai acontecer separação, divórcio. Por quê? Porque o inimigo entrou. Entrou, bem amado. Ele quando entra, pode injetar, pode afetar uma coisa dentro de você. E isso vai criar separações. Pode ser espiritual, pode ser também física. É por isso que você vai ver muitas pessoas, porque não dormem bem à noite. Aparece uma mulher da noite, aparece um marido da noite. Essa pessoa da noite sai da onde? As casas dele é onde? Vive onde? Os seus identidades. Quais são essas pessoas? Essa mulher da noite, marido da noite, porque estava a sonhar a fazer sexo. Uma mulher estava a sonhar a fazer sexo com um homem. Esse homem aparece sempre no meu sonho. Anda de sonhar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Anda de sonhar. E são as pessoas que estragam o lar. E você vai ver que o marido não tem mais o amor para a sua mulher, nem a mulher para o seu marido. E outras pessoas vão dizer, aquela mulher tem mau comportamento. E outros vão dizer, esse marido não presta. Olha a forma que ele usa a nossa irmã. Afinal, o problema não se encontra dele, mas o problema é o diabo que está por detrás. Mas como ele não foi identificado, ele está a continuar a operar. Ele está a continuar a trabalhar. Até que vai cumprir a sua missão. Que depois vai ir. Bem amado do Senhor, quero te falar do diabo. Você deve saber que o diabo existe. Deve saber que o diabo é uma realidade. O diabo é uma verdade. Quando a Bíblia fala do diabo, eu não posso fechar a minha boca para não falar do diabo. Nós não estamos a falar dele para lhe orar, nem para uma publicidade, mas estamos te informar a saber que existe um inimigo tua. Ele é o teu inimigo, querendo ou não te ama, não te gosta. É por isso, todo aquele que vai por detrás dele a procurar aquilo que ele quer, pode te dar dinheiro, pode te dar casa, você pode tornar famoso, pode te dar tudo o que você quer, vai te dar. Nem pensa como ele está me dando isso, me ama, não.